noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Desejo que vocês estejam todos bem na casa de vocês, no trabalho, onde quer que você que esteja assistindo neste momento está. Né? Quero agradecer a Deus primeiramente por ter nos proporcionado esse espaço, né, para estarmos transmitindo nossas lives, nosso culto, né, nosso serviço a Deus de maneira totalmente com liberdade, né, para fazermos a vontade de Deus. É verdade? Eu louvo a Deus primeiramente, irmãos, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aí do outro lado. Desejo que vocês estejam gozando de paz, de saúde, de harmonia nos vossos lares, né? Apesar de todos os problemas que a nossa nação vem passando, mas eu tenho certeza que Deus nos guiará da mesma forma que Ele fez com o povo de Israel, né? No deserto, passando por obstáculos, mas no final o povo santo de Deus alcançará o fruto da sua promessa. Aleluia. Irmãos, estou muito feliz. Eu estou muito feliz no dia de hoje, porque rapidamente vou contar um testemunho para os irmãos, né, que de sábado para o domingo, não, de sexta para o sábado, o Espírito Santo fez a minha esposa acordar 3 horas da manhã para orar para os nossos filhos. E aí um outro dia, eu acordei de umas 7 e pouco da manhã, levantando. A gente acorda muito cedo aqui, a gente não dorme muito. E a minha esposa me relatou, falou: amor, Deus me acordou 3 horas da manhã para orar pelos nossos filhos. Eu orei pelo Gabriel, porque o meu filho Gabriel passou a noite na casa de um amigo, né? E aí eu falei: será que o Gabriel saiu da casa do amigo, foi para alguma festa, e aconteceu alguma coisa, né? A gente pensa essas coisas, né? E eu tenho um filho meu que é casado, mora com a esposa dele, casado certinho, tem um filhinho que é meu neto, coisa mais linda do mundo. E ele veio me procurar no sábado de manhã, irmãos, junto aí para ir em Santa Amaro buscar uma peça acho que um celular para a esposa, né? E eu peguei a moto dele, não estava muito boa, eu peguei e emprestei minha moto para ele ir. E ele foi, irmãos. E aí lá, ele parado no semáforo com a esposa dele na garupa da moto, veio um rapaz com um carro desgovernado, sem freio, e bateu na traseira do carro da moto do meu filho. Irmãos, foi uma coisa tremenda. Deus guardou, e Ele guarda a gente de maneira espetacular. E eu fico muito feliz, porque esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus verdadeiro. Ele não é um objeto inanimado, irmãos. Ele é um Deus verdadeiro. E às vezes nós pregamos um Deus que pode tudo, mas quando nós temos que confiar no Senhor, às vezes a gente acaba, né, entrando numa certa contradição. Aí minha nora me ligou e falou: olha, vocês eu falei: meu, vocês estão bem? Mas a moto, não se preocupe com a moto, vocês estão bem? Então, glória a Deus. Então, irmãos, eu estou muito feliz porque o carro bateu na traseira da moto, quebrou algumas coisas da moto, mas não machucou meu filho, não machucou minha nora, que é minha outra filha. A moto segurou o carro. A moto segurou o carro, irmãos, numa descida. Não dá para entender isso aí. Nem eles foram pro chão e a moto travou na frente do carro, assim, eles não caíram com a moto. Mas a moto travou o carro de uma maneira que o carro não foi mais para frente, né? Então eu vejo nisso daí um grande livramento da mão de Deus, né? E Deus faz isso mesmo, irmãos. Deus nos livra, Deus está livrando a gente enquanto a gente está dormindo. Amém? Eu estou dando esse testemunho para os irmãos verem, irmão, que Deus continua atuando da mesma maneira que atuava no passado. Basta a gente se posicionar e nos colocarmos à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo para estarmos vivendo em obediência ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele tudo fará por nós. Tá bom, meus irmãos? Quero começar fazendo uma oração em agradecimento, pedir para a igreja ficar de pé e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos para novamente, Senhor, fazermos o nosso culto. E esse culto ele é permissivo para que ele alcance muitas pessoas através do Facebook, do YouTube, Senhor. Eu te peço, meu Espírito Santo de Deus, para que o Senhor vá nos corações que vão nos assistir esta noite e prepare, Senhor, esses corações para que eles estejam receptivos para receber a Tua palavra.
Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida, pela união, pela comunhão que temos no nosso lar e por mais um dia que nós vamos entregar o nosso culto a Ti. Muito obrigado. Amém. Quero pedir para os irmãos não deixar de estar com as suas Bíblias em mãos. Nós vamos hoje percorrer vários versículos aqui. Eu gostaria que os irmãos pegassem as vossas Bíblias aí do outro lado. Não deixe, irmãos, de acompanhar na leitura. Depois a minha esposa, ela edita e ela coloca, né, os versículos. Porém, ao vivo aqui, às vezes você não acompanha, né? Depois pega lá o vídeo lá, que está editado, e você consegue acompanhar os versículos que nós vamos ler hoje aqui. Irmãos, hoje eu quero trazer uma reflexão aqui. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado e para a igreja que está aqui. Você escolhe servir a Deus? Você escolhe servir a Deus ou Deus escolhe ser? Deus escolhe você para que você sirva a Ele, né? Você não cai porque você é um escolhido, ou você não cai porque você se fortaleceu na palavra de Deus e hoje você está fortalecido e você não consegue cair. Irmãos, fica essa pergunta para você. Será que Deus, Ele nos chama? A palavra de Deus fala que todo aquele que vier buscar a Deus, de maneira nenhuma Jesus o lançará fora, não é verdade? Mas existe uma escolha. E a escolha ela parte de Deus, porque nós vivemos no pecado, irmãos. Nós vivendo no pecado sob a influência do mal, nós não temos como nos desvencilhar das influências de Satanás e enxergar Deus. Há necessidade que o Espírito Santo de Deus venha a nos despertar, nos libertar das influências do mal, para que nós possamos seguir a Deus. Amém? Então quero que vocês peguem a Bíblia de vocês aí. Quero começar lá em Gênesis 4, capítulo 4, do versículo 3 ao 5. Caim e Abel, irmãos. Caim e Abel. 2 filhos. 2 homens, né? Trabalhadores, não é verdade? E eles decidiram fazer uma oferta a Deus, né? Caim e Abel. Abel e Caim. Ambos fizeram um sacrifício a Deus. Aí ela fala assim, ó. E aconteceu que a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma ovelha ao Senhor. E Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. Irmãos, 2 filhos, a igreja pode se sentar. 2 filhos, né? Oferecem um sacrifício a Deus. Deus aceita um e não aceita outro. Deus fez uma escolha. Deus fez uma escolha, irmãos. Não é verdade? Lá em Gênesis 12, versículo 1, Abraão está no meio dos seus parentes. Abraão está lá no meio dos seus parentes. Aí Deus vem e fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te de tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, Deus novamente fazendo escolhas. Deus fazendo escolhas. Deus escolhe aquele que Ele quer e aquele que Ele deseja. Aleluia. Irmãos, ao longo dessa reflexão de hoje, você vai poder, aí na sua casa, com todos esses versículos que nós vamos ler aqui, você vai poder ter a sua opinião, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Eu peço para que o Espírito Santo de Deus venha mostrar para vocês aí, venha convencer vocês aí do outro lado da palavra que nós estamos aqui ministrando hoje, que é uma palavra verdadeira. Amém? Lá em Abraão, irmãos, ele estava no meio dos seus parentes, não é verdade? E aí Deus, por que Deus não pegou e falou assim, ó, Abraão, pega todos os teus parentes e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Abraão, irmãos, estava no meio dos seus parentes. Deus pediu para ele sair do meio dos parentes dele. E que ele ia levar Abraão para uma terra. E ele ia indicar aquela terra. E dali, irmãos, ia se formar uma grande nação. Uma grande nação. Né? Existe uma linha teológica que fala que os parentes de Abraão, eles eram pessoas que cultuavam, né, muitos deuses, né?
E por esse motivo Deus não quis aquelas pessoas. Mas já aí Deus fazendo a sua escolha, não é verdade? Deus escolhendo. Aí nós vamos lá para Deuteronômio 14:2. Fala assim, ó. Porque és um povo santo ao Senhor teu Deus. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus. E o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Irmãos, na época que Deus escolheu a nação de Israel, o povo de Israel, existiam várias nações na terra. Por que Deus escolheu uma nação? Por que Deus não escolheu todas as nações e falou assim, ó, aquele que for obediente a mim, aquele que for obediente aos meus estatutos, esse eu vou ter como filho? Deus não fez isso. Deus escolheu uma nação, irmãos. E essa nação que Deus escolheu, lá na frente, Deus permite que grandes coisas ruins aconteçam com essa nação, para que essa nação enxergue que Ele é Deus soberano sobre essa nação. Mas Deus tem sempre fazendo escolhas, não é verdade? Deuteronômio 14:2, né? Aí nós vamos lá para 1 Samuel 16:1. Jessé tinha 7 filhos, ó. Jessé tinha 7 filhos. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé. Eu vou te indicar quem você vai indicar, quem você vai ungir como rei de Israel, tá bom? Ó, 1 Samuel 16:1, fala assim, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem e envie-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. Aí, irmão, Samuel vai lá na casa de... Samuel chega lá na casa de Jessé, fala: Jessé, Deus mandou eu vir aqui para ungir um dos seus filhos rei. Jessé falou: é o meu primogênito, porque ele é grande e forte, né? É um homem robusto, um homem, né? Um homem forte. E chamou o filho dele, falou: esse aí tá meu filho. E aí Samuel falou: não é esse não. Tem mais? Tem. E foi passando, irmãos. E passou todos os filhos de Jessé na frente do profeta. E Deus não falava para Samuel que não era aqueles ali não. Aí Samuel chega para Jessé e fala assim: acabou seus filhos? Ele fala: praticamente quase acabou. Tem só um, né? Pequenininho, um moço ainda. E cuida das ovelhas, né? Aí falou: vai buscar esse. E buscaram Davi. Quando Davi chegou diante da presença de Samuel, irmãos, contrariando, irmãos, ó, Deus está sempre contrariando o que a gente acha que é e o que a gente acha que não é. Não é verdade? Quando Davi passou na frente do profeta, Deus olhou no ouvido dele e falou: é isso aí que eu quero. Aí Jessé, imagino que Jessé deve ter pensado assim: o meu filho caçula, irmãos, um homem mirradinho desse, que cuida das ovelhas, menino ainda, Deus vai escolher, vai colocar esse homem como rei. Tantos filhos grandes que eu tenho, robusto. Isso é para mostrar, irmão, que Deus faz as suas escolhas. Deus, desde a formação do homem, desde a fundação da terra, tem escolhido os seus. E Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quer. Ele pode fazer as suas escolhas. Nós não fazemos a nossa escolha? Nós não escolhemos a nossa esposa? Você, mulher, não escolhe o seu marido? Você, moça, não escolhe o namorado? Você, moço, não escolhe a sua namorada? Vocês não escolhem a profissão de vocês? Vocês não escolhem onde vocês vão morar? Em que bairro? Aonde vai comprar casa? Né? Que carro, que cor? Não é verdade? Terreno, cidade? Se quer praia, se quer chácara? Nós não fazemos a nossa escolha, irmãos? Deus, que é infinitamente poderoso, irmãos, Ele é provido de todo poder. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode o que Ele quiser. Ele pode tudo. E Ele levantou o caçula, contrariando, irmãos, uma primogenitura, que era uma das leis de Moisés. Ó, o primogênito que tem que herdar. Não. Lá em Saul, Jacó, a mesma coisa.
Esaú e Jacó. Ele fez as suas escolhas. Irmãos, Deus tem feito as suas escolhas. E eu quero perguntar para você, se você acredita que você com a sua força, você serve a Deus, ou Deus com a graça dele derramada sobre você, você continua pelejando na batalha de Deus. Aleluia. Deus te escolheu, meu irmão, como Deus me escolheu. E como Deus escolheu, Ele faz as suas escolhas. Ele faz as suas escolhas. E aquele, pela sua onisciência que Ele escolhe, Ele derrama graça sobre ele. E essa pessoa não consegue sair do caminho. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Jeremias 1,5, irmãos. Lá em Jeremias 1,5, capítulo 1, versículo 5. Fala assim, ó. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Irmãos, Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. A sua mãe te gera lá no ventre, juntamente com o seu pai. Deus já faz a escolha. E tem gente, irmãos, querendo assassinar pessoas dentro do ventre da mãe, mesmo sabendo que isso é um crime contra o Evangelho de Deus, contra a vontade de Deus. Você já imaginou, irmãos, se Jesus estivesse sendo gerado no ventre de Maria e fosse num país onde o aborto fosse algo permitido? A mãe não teve nenhum contato com o marido. A primeira coisa que ia fazer é tirar, é matar o filho, não é verdade? Porque era permitido, não é verdade? Irmãos, nós temos que ter o entendimento de que a concepção, a geração de um ser humano está quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Ali se formou um ser humano. Não é quando a pessoa nasce, sai do ventre de sua mãe, mas ali na concepção do óvulo com o espermatozoide. Ali foi fecundado um ser humano, ali gerou um ser humano. Entendeu, irmãos? Irmãos, Gálatas 1,15. Gálatas 1,15. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha, irmãos, outra palavra, outro versículo. Nós lemos em Jeremias lá no Velho Testamento, e agora nós estamos lendo lá no Novo Testamento em Gálatas, né? Que Deus nos escolhe lá no ventre de nossa mãe. Então, irmãos, Deus tem feito escolhas. Deus tem escolhido. E sempre foi assim. Deus sempre fez as escolhas dele, irmãos. Então, às vezes a gente pensa que aquele filho que está desgarrado, que não está frequentando a igreja, ou que está longe dos caminhos do Senhor, a gente às vezes tem tanta preocupação. Irmãos, não se preocupe. Não se preocupe, porque o que foi gerado de Deus, irmãos, dentro do seu ventre, o que foi gerado de Deus dentro do seu ventre, não se perde. Aleluia. Deus, Ele escolhe desde o ventre de nossas mães, irmãos. Desde que eu nasci, desde que eu me conheço como gente, o diabo tem que tentar tirar minha vida. Não sei se os irmãos sabem, hoje eu já estou, esse ano, se Deus quiser, eu estou me aposentando, sou policial militar, e esse ano, se Deus assim me permitir, lá para setembro eu estou deixando, né, o serviço da ativa e passando para a inatividade. E Deus, tenho certeza que Deus tem grandes coisas para mim depois da inatividade, né, irmãos? Eu sou feliz e sou grato a Deus por tudo que Deus fez nesses meus 20 e poucos anos de trabalho, né? Os irmãos podem até imaginar, 20 e poucos anos de rua, de serviço de rua, né? Sempre fazendo o que é correto, sempre tentando trabalhar da forma correta, né? E Deus tem sempre me livrado, irmãos. Aonde eu vou, Deus tem sempre me livrado. Deus tem sempre se mostrado, mesmo na minha ignorância, mesmo quando eu era ignorante lá, meu irmão, que Deus não tinha me chamado ainda, né? E Deus já me salvou, já estava me guardando lá. Lá atrás, Deus já estava me guardando. Por 2 vezes, o inimigo tentou tirar minha vida por afogamento. Isso sem falar no meu trabalho. Quantas e quantas vezes, irmãos, eles tentou tirar minha vida, né? Num trabalho, não preciso aqui falar
vou para 26 anos agora de trabalho. Então os irmãos imaginam aí, sempre trabalhando na rua, agora eu estou trabalhando interno, porque eu estou no final de carreira, e aí me deram esse privilégio de trabalhar interno. Irmãos, é uma bênção servir a um Deus vivo e eficaz. E esse Deus que nos protege e nos guarda, porque pela sua onisciência Ele faz as suas escolhas, irmãos. Ele sempre fez as suas escolhas. Desde a formação do homem, lá no Jardim do Éden, Ele já sabe quem são os seus eleitos. Quem são os seus eleitos? Irmãos, Efésios, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, fala assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ó, como também nos elegeu nele antes da formação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, prestem bastante atenção. Desde a formação do mundo, Deus já sabia que neste momento eu estaria falando com vocês aqui no Facebook e no YouTube. E eu estaria transmitindo aqui da minha casa. Irmãos, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Ele sabe o dia que você nasce e o dia que você morre. Ele sabe quantos cabelos tem na cabeça de cada ser humano da terra, irmãos. Deus, Ele sabe tudo. Deus é poderoso. Nós aqui falamos de um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. E nós às vezes deixamos de colocar e exercer a fé que é devida a Deus. De sermos pessoas, Pai, de sermos pessoas e colocarmos a nossa confiança nele, sermos fiel à sua palavra, porque isso que é a fé, ela é a fidelidade à palavra de Deus, e essa fidelidade a esse evangelho nos gera esperança no Senhor. Irmãos, lá em João 15,16 fala assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos amei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Irmãos, vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui, ó? João 15,6, mais uma palavra confirmando que Deus nos escolhe, irmãos. E se Deus te escolheu, e se Deus escolheu o teu filho, e se Deus escolheu a tua esposa, e se Deus escolheu o teu marido, e se Deus escolheu a tua família, descansa no Senhor, irmãos. Descansa no Senhor, que Ele, operando Deus, irmãos, quem impedirá? O tempo é dele. Nós, irmãos, acordamos de manhã e o nosso dia a dia é temendo, irmãos. Nós fazemos de tudo, quando a gente olha no relógio é meio-dia. Deus não se apega a tempo. O tempo só está sujeito ao tempo nós, seres humanos. Deus não está pego, Deus não se prende ao tempo. Ele pode voltar no tempo, Ele pode ir lá no futuro, Ele pode estar no presente, Ele vai no passado, Ele pode estar. O tempo é amigo de Deus. Já pensou, irmão? Você ir no passado, no presente e no futuro, você fazer o que você quiser com o tempo para você não é problema. Já pensou, irmão? Que poder que esse Deus que a gente serve tem, não é verdade? Lá em Colossenses 3,12 fala assim, ó: revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade e humildade, mansidão e longanimidade. Irmãos, eleitos, nós somos eleitos de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, fala assim, irmãos, ó, presta atenção: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação, através da santificação do Espírito e convicção da verdade. Irmãos, irmãos, eu escolhi, só separei alguns versículos da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo. Ah, não, o irmão só falou do Velho Testamento. Não, estou falando aqui, irmãos, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Versículos que comprovam, irmãos, que nós somos eleitos e somos... Deus nos escolhe.
Não é nós que escolhemos a servir a Deus, mas é Deus que nos escolhe, irmãos, desde o ventre de nossas mães. E como que ele faz isso? Pela sua onisciência, pela onisciência dele. Ele vê lá na frente aquele irmão, aqueles que hão de perseverar até o fim. Então nós, irmãos, nós temos que nos regozijarmos no caminho do Senhor, nos regozijarmos e nos alegrarmos no Senhor, porque nós somos escolhidos de Deus. Aleluia. Nós somos escolhidos de Deus, meu irmão. Ele te escolheu. Ele escolheu a tua família. Aleluia. Irmãos, é bênção demais. É bênção demais. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, fala assim, ó. Que nos salvou, que nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo. Irmãos, ó, perceba que todos os versículos que nós estamos lendo têm comprovado, têm mostrado que Deus faz as suas escolhas, que Deus escolhe os filhos dele para morar com ele lá no céu. Nós vamos passar deste mundo para o céu. Deus vai purificar a terra e nós retornaremos com a terra santificada no Senhor e viveremos aqui com Jesus na terra, uma terra que voltará a ser uma terra abençoada de Deus, onde mana leite e mel. Os animais comerão junto, o carnívoro com o herbívoro comerão tudo junto, irmãos. Não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais nada, irmãos. Nós não vamos mais envelhecer, nós seremos abençoados e teremos sobre nós o reino de Deus na terra, porque Jesus irá nos coordenar aqui na terra. Aleluia! Olha, irmãos, lá em Mateus 22:14 fala assim, ó. Porque muitos são escolhidos, mas poucos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, irmãos. Ó, lá em Zacarias 4:6 fala assim, ó. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força e não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, se nós, quando nós estamos na nossa ignorância, nós estamos servindo ao diabo, porque tem pessoas que acham que tem 3 caminhos, né? Não tem. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem terceiro caminho. Pelo menos a Bíblia, ela não mostra esse terceiro caminho. E por mais que você não imagine que você não está fazendo nada de errado, porque você não está fazendo nada de errado, irmão. Mas não tem 3 caminhos. No caminho do céu e do inferno não existe muro. Então você não tem como ficar em cima do muro. Ou você está com Deus, ou você está servindo ao diabo. Mas você pode estar servindo ao diabo. Para você servir ao diabo, irmão, não é só matar, roubar e fazer essas coisas. Você pode estar servindo ao diabo de uma maneira mais sutil. Você não rouba, você não mata, você é um cidadão perfeito. Mas você trai a sua mulher, ou você cobiça a mulher dos outros, ou você tem uma empresa onde você sonega imposto, onde você faz as coisas que não são segundo o que é correto aos olhos de Deus. Agora, a pessoa que é cristã e faz essas coisas também, não precisa nem falar, né, irmãos? A pessoa que é cristão, que está no caminho do Senhor e faz coisa errada, aí é ele com Deus, né? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui nesta noite para mostrar para você, irmão, que Deus ele escolhe a gente desde o ventre da mãe da gente. E essa escolha permite, essa escolha que ele faz, permite que ele, irmão, pela sua onisciência, ele vê lá no futuro. E ele faz essas escolhas segundo essa onisciência. E nós, irmãos, somos escolhidos. E Deus não tem chamado para um homem, para uma mulher. Deus tem chamado para a família. Quando Deus chama você, meu irmão, chama a sua esposa, provavelmente seus filhos vão vir. Não se preocupe, você pensa que seu filho não está ouvindo, mas a semente, a palavra de Deus fala assim, ó, que toda palavra que sai da Bíblia, irmão, toda palavra da Bíblia, que ela sai, ela vai e ela encontra um coração, ela encontra uma mente, ela encontra um caminho. A palavra de Deus, ela não volta vazia.
Por mais que a pessoa, você ache que a pessoa não esteja ouvindo, mas essa palavra, ela penetra no coração das pessoas. Porque não é, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, eu não tenho, olha irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós somos escolhidos por Deus, né? Existe até uma linha teológica que fala do calvinismo, né? John Calvino, né? Que fala que aí as pessoas falam, o seu entendimento é calvinista, né? Você é calvinista. Irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus faz as suas escolhas. Deus escolhe as pessoas as quais vai morar com Ele. A escolha é dele. Ele pode fazer essas escolhas porque Ele é Deus. Às vezes a gente abre uma empresa, irmãos, a gente faz a seleção para entrar na empresa. Quem que vai entrar ali na empresa que você tem? As pessoas que têm o mesmo pensamento que você. As pessoas que têm um entendimento que nem o seu. Né? Você não vai colocar dentro da sua empresa uma pessoa que tem um pensamento diferenciado do seu. E ali é uma empresa. Agora imagina o céu. Só que Deus, irmãos, Ele não é injusto. A Bíblia fala que Ele manda o sol e a chuva no telhado do justo e no telhado do injusto. Só que morar com Ele e a salvação pertence a Ele. E Ele vai dar a quem Ele quer. Ele vai fazer as suas escolhas, sim, pela sua onisciência. Porque Ele sabe, irmãos, a pessoa, Ele não vai ter esse trabalho todo de fazer o Evangelho, mandar o filho dele aqui na terra, o filho dele morrer, ser ressuscitado no terceiro dia. Depois de tudo isso, Ele pegar as pessoas que Ele sabe, pela sua onisciência, que Ele sabe que não vão se firmar, e levar para morar lá com Ele. Para dar outra rebelião no céu. Ou aqui na terra, dar outra rebelião aqui na terra. Pessoas que não se submetem. Tem pessoas, irmão, que você fala, ela não se submete. Que você fala do Evangelho e ela não se submete. Que Deus está falando com ela e ela não se submete. Como que Deus vai levar uma pessoa dessa para morar com Ele? Não vai, irmãos. Deus, Ele vai levar as pessoas que se submetem. Por isso que a Bíblia fala em Ezequiel 34, que Deus vai separar os bodes das ovelhas. Porque as ovelhas, irmãos, elas se submetem ao seu pastor e elas conseguem receber a ordem do seu pastor e o pastor consegue apacentar essas ovelhas. Mas o bode não. O bode é só dando chifrada nenhum, dando coice em outro, dando chifrada nenhum, e batendo nenhum, e batendo outro. O bode é terrível, irmãos. Então Deus há de separar o bode das ovelhas. Amém? De Zacarias, né? Lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, 16, 14, a Bíblia fala assim que Paulo, ele estava na praia, e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ele estivesse atenta ao que Paulo dizia. Irmãos, prestem bastante atenção. Por que a Bíblia fala que o Espírito Santo que convence? É porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele é o Deus que atua na vida dos seres humanos, libertando a pessoa das influências de Satanás. Por isso que a Bíblia fala no Evangelho que aquele que peca contra o Pai tem perdão. Aquele que peca contra o Filho também tem perdão. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo, você pecando contra ele, irmãos, ele não te convence do mal e você morre no pecado. Então tudo depende de Deus, nada depende de nós, irmão. Não é pela nossa força, não é pelas nossas obras, é pela graça que um dia foi dado. É favor não merecido. Aleluia. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Deus fez a escolha e Ele derrama graça sobre nós. Irmãos, Estevão foi o primeiro diácono, foi o primeiro mártir da Bíblia. Quando ele estava para ser apedrejado, a Bíblia fala que o seu rosto era como se o rosto de um anjo. Um homem inocente, irmãos, que estava sendo apedrejado pelos seus algozes ali. E a Bíblia fala que o céu se abriu e ele viu Jesus ao lado de Deus. E ele olhou para Deus e falou assim, não imputa a eles esse pecado. Irmãos, um ser humano com o seu íntimo normal não é capaz de fazer isso. É só a graça de Deus sobre um ser humano, é só a graça de Deus sobre uma pessoa com a graça de Deus que é capaz de fazer isso. Abraão, o anjo do Senhor mandou Abraão sacrificar o seu único filho. Por que ele foi sacrificar, irmão? Porque Deus deu graça para ele. E o anjo impediu que a adaga penetrasse no seu filho naquele momento. Não é verdade?
Paulo, ao reclamar de um espinho na carne que Deus tinha colocado na vida dele para que ele não se subvertesse, ele clama a Deus por 3 vezes para que Deus retirasse o espinho na carne dele. E aí Deus olha para Paulo e fala lá do céu, fala assim: Paulo, a minha graça te basta. Porque essa graça, irmãos, é o suficiente para salvar nós, para nos salvar. Aleluia. Nós, irmãos, nós não temos mais livre-arbítrio. Nós tínhamos livre-arbítrio, mas uma vez que o Senhor nos resgatou e nos trouxe, nós não conseguimos mais voltar a comer carniça que comíamos antes. Nós não conseguimos mais desviar. Um salvo no Senhor não consegue voltar a comer carniça, porque a graça de Deus é sobre ele, irmãos. E Deus derrama essa graça porque Ele te escolheu. Ele escolheu você para morar com Ele. Ele escolheu você para viver com Ele. Ele te escolheu, vaso. Aleluia. E Ele, uma vez que te escolheu, Ele derrama graça sobre vós de uma tal maneira que você que você não consegue resistir. Aleluia. Aleluia. Quem pode resistir ao poder de Deus, irmão? Quem pode resistir ao poder de Deus, irmão? Eu estava aqui na minha casa vivendo uma depressão terrível quando a minha mãe morreu. Deus falou comigo aqui no meu coração, como eu estou falando com você. E até hoje eu sirvo a Ele, irmãos. A graça de Deus é irresistível. Aleluia. Aleluia. Lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, fala assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Tem pessoas que acham que elas mesmas vão se salvar pelas suas obras. Coitadas. O homem, irmãos, não é dado o direito de se salvar. Aleluia. Mas sim Deus sim pode salvar o homem. Na lei de Moisés, na lei, o homem cumpria a lei e era salvo. Hoje não. Hoje não é mais através das obras, mas sim pela graça. Eita graça maravilhosa! Eita graça maravilhosa! Porque quando Deus derrama essa graça sobre nós, Deus se torna irresistível para nós. Nós não conseguimos recuar, irmãos. A gente não consegue recuar, irmãos. Ó, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, fala assim, ó: e em nada vos espanteis dos que resistem, e os que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isso é de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Irmãos, olha a profundidade desse versículo, irmãos. A palavra de Deus é tremenda, ó. Filipenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. Muitos versículos relacionados a isso que nós estamos falando hoje, eu não consegui colocar, incluir aqui, porque não ia conseguir falar no tempo que a gente tem pré-determinado aqui, irmãos. Não ia conseguir falar. Mas vejam bem, às vezes a gente fala de Jesus para um, fala de Jesus para outro. Fala de Jesus para um, fala de Jesus para outro. Ou a gente fica falando de Jesus para a mesma pessoa há muitos anos. E a gente não vê mudança nessa pessoa. E a gente percebe que essa pessoa, ela não quer Jesus. Aí a gente às vezes fica até um pouco frustrado. Eu vejo pastores amigos meus, falam, irmão, a gente prega na igreja todo dia. E aqui tem irmãos que permitem uma mudança de Deus na vida, mas tem irmãos que nunca mudam, que é sempre a mesma coisa, pecando, e a concupiscência, a lascívia na vida desses irmãos, e é enganando, é devendo um, devendo o outro. Irmãos, até isso é dom de Deus, percebe? E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isso é de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também como padecer por ele. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, ela tem resposta para tudo. Hoje, irmãos, nós explanamos aqui
percorremos vários versículos da Bíblia para mostrar para você que Deus, ele faz as suas escolhas. E nós nem temos condições de ter hoje, como ministro de Deus, ou você que serve a Deus muitos e muitos anos, você que teve realmente um encontro com Cristo, você não consegue voltar para a vida que você tinha antes. Porque a graça de Deus sobre a sua vida é irresistível, irmão. Você não resiste. Nós não conseguimos resistir a essa graça de Deus que Ele nos deposita sobre nós. Porque até sofrer por Ele, e chorarmos por Ele, e crermos nele, irmãos, tudo isso é Ele que derrama sobre nós. Não vem de nós, irmãos, tudo é dele. Toda essa graça é dele, irmãos, favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus achou graça aos seus olhos sobre cada um de nós, sobre nós aqui e sobre vocês aí. Então regozije no Senhor, irmãos, porque você é escolhido de Deus. Regozije no Senhor, minha irmã, porque você é escolhida de Deus. Irmãos, não tem dinheiro que compra a salvação, não tem faculdade, irmãos, que compra a salvação, não tem nada nesse mundo que é igual à salvação que o Deus Altíssimo derramou sua graça sobre cada um de nós, e hoje nós temos a certeza que um dia estaremos com Ele. Aleluia! E essa graça, irmãos, que nos enche de amor, essa graça que nos faz perdoar, essa graça de Deus sobre nós, irmãos, que nos mostra, assim, irmãos, a grandeza de Deus sobre cada um de nós. É tremenda, irmãos, a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque é ela que nos faz pensar e nos faz ter esperança que um dia estaremos com Cristo. Aleluia! Irmãos, não depende de mim me salvar, não depende de você tentar salvar seu filho, não depende de você, mulher, tentar resgatar o seu esposo de volta, não depende de você, irmão, tentar buscar seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, não depende de você, mas depende de Jesus. Não depende daquele que corre para Deus, mas sim daquele que Deus chama. Aleluia! E quando Deus chama, irmãos, Ele não permite você voltar, sabe por quê? Porque Ele derrama graça. Ele derrama graça sobre cada um de nós, irmãos. Ele derrama a sua graça. E a graça de Deus é irresistível para todos nós. Nós somos agraciados. Regozije, irmãos. Irmãos, quando você se reunir na igreja, quando você se reunir com seus irmãos na sua casa para fazer um culto de adoração a Deus, um culto de ação de graça, não espere mais nada de Deus, sabe por quê? Porque Ele já comprovou a sua salvação, irmãos. Ele te escolheu. E todos aqueles que Deus escolhe não se perde. Aqueles que Deus escolhe não se perde, irmãos. Você pode ficar fraquinho, mas você foi um ungido de Deus. Você foi um escolhido de Deus. Você não consegue mais voltar para a vida antiga. E cada dia uma novidade de vida na sua vida. E cada dia uma novidade de vida na sua vida. E cada dia o Espírito Santo te mostra algo. E cada dia o Espírito Santo te mostra algo na Bíblia. Olha, meu servo. Olha, meu servo. E você vai se moldando. E você vai se alegrando. E você vai vendo que Deus está junto a ti. Aleluia. E Deus vai te orientando. E Deus vai te livrando. Às vezes você está forte, às vezes você está fraquinho, às vezes você está um pouquinho abatido, mas você é um escolhido de Deus, aleluia! Não se preocupe, irmão, se você está congregando, se você não está congregando, o importante é que você, irmão, não se desligue, não se desconecte da videira que é Cristo. Não recue a sua fé, não deixe de acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo veio em carne e padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é a pedra da esquina da igreja, e Ele é a videira verdadeira. E todos aqueles que estão na videira dá fruto, e aquele que não está em Cristo não dá fruto, mas aquele que está em Cristo, ele dá fruto. Quero pedir para a igreja ficar em pé em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que nos regozijarmos, porque somos escolhidos de Deus. E só por esse motivo, já é um motivo suficiente para todos os dias, ao acordar e ao dormir, você dar glória a Deus.
você glorificar a Deus. Por quê? Porque você é escolhido do Senhor. Aleluia. Não se preocupe, minha irmã, se aquele filho seu não está na igreja. Não se preocupe, minha irmã e meu irmão, se aquela pessoa que você ama tanto não está na igreja. Não se preocupe, porque o tempo é de Deus, não é meu nem seu. Ele, no tempo certo, ele vai buscar, ele vai trazer, porque a graça de Deus, ela é irresistível. Quem pode resistir à sua vontade? Ninguém. Irmãos, quero falar para os irmãos que dia 5 agora de dezembro, de fevereiro, nós estaremos celebrando aqui a nossa Santa Ceia, né? Nós daremos início, irmãos, a Santa Ceia, pela palavra de Deus, é uma vez por ano. Mas as igrejas, ela tem por costume de fazer todo mês, né? E aí Deus colocou no nosso coração, no coração da minha esposa, para nós estarmos iniciando, né? Fazermos todo o primeiro domingo do mês, nós aqui faremos o culto de Santa Ceia, amém? E eu quero que vocês depois mandem mensagem aí, ô irmão, Deus abençoe, vamos fazer assim. Aí o que você compra aí na sua casa? Você que não está congregando, né? Você que está sentindo falta, né, de participar da Santa Ceia, porque às vezes você não está congregando na igreja, e às vezes a gente se sente assim, tão assim, abatido, né, irmão, de não estar numa igreja tradicional, né? Mas essa igreja tradicional é porque nós estamos acostumados, né? Mas Jesus não congregou em igreja e os apóstolos também não. Eu não estou falando para você não congregar a igreja, mas aquele que está magoado, judiado, que saiu de alguma maneira. O Covid-19 fechou muitas igrejas. Muitos irmãos que congregavam em igreja, hoje não tem mais igreja para congregar. E essas pessoas, para essas pessoas e para as pessoas que quiserem, estaremos aqui fazendo a nossa Santa Ceia aqui. Estaremos. Quem pode, né, irmão? Se você for batizado, né? Se você for batizado nas águas, né? E se você não estiver em pecado, a Bíblia fala que nós aqui, nós não podemos determinar quem vai tomar Santa Ceia. Mas a Bíblia fala, né, em Coríntios, que analise-se o homem a si mesmo. Cada um de nós devemos nos analisar nós mesmos. Se você não está em pecado, né? Mas se você está ligado em Cristo, se você se batizou nas águas, se você, né, já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi batizado, você está apto para tomar a Santa Ceia. E se você analisar que você quer tomar essa Santa Ceia, e você, pelo fato de você não estar congregando numa igreja física, você deseja participar dessa Santa Ceia, você compre o seu vinho não, você compra o seu suco de uva aí, um cálice de suco de uva, e você providencia um pão asmo, ou você compra aquele Rapidez, né? E aí corta um pedacinho, coloca num cestinho, que nós vamos orar aqui, abençoar o nosso pão aqui, abençoar o pão de vocês aí, e abençoar também o vinho, o suco de uva de vocês aí, tá bom? E aí nós vamos nos unirmos, né? Nós vamos nos conectarmos através da Santa Ceia do Senhor. E isso aqui é uma igreja virtual, irmão. Você que está aí do outro lado, você já participa de uma igreja virtual. Eu louvo a Deus pela sua vida, tá? Pela vida da sua família e por tudo aquilo que você passou, porque não é fácil. Nós vemos muitas pessoas magoadas que não querem estar mais dentro das igrejas, porque de alguma forma foi magoada, né? Então é para você que não consegue mais congregar na igreja, quer participar, você está convidado, você é nosso convidado, para dia 5 agora, domingo que vem, estar aqui participando. Domingo que vem não, né? Dia 5, tá? Não é domingo que vem agora não, né? É dia 5. No dia 5 de fevereiro, participar dessa Santa Ceia. Tá bom, irmãos? Nós vamos finalizar agora, né? Quero falar com você, que está aí do outro lado, que o Senhor Jesus, se Ele tocou no seu coração essa noite, se essa palavra falou com você essa noite, se você sentiu, né, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus aí na sua vida, e você deseja se unir a nós através do Espírito Santo, porque todos os irmãos em Cristo formam uma igreja. Nós aqui, vocês aí, todas as igrejas do mundo formam uma igreja. Somos irmãos em Cristo. E se você quer se tornar irmão em Cristo, juntamente com nós e juntamente com todas as igrejas do mundo,
neste momento, eu peço para você, né, aí do outro lado, dobrar o seu joelho, onde quer que você esteja, irmão. Dobre o seu joelho aí, minha irmã. Se você quer se unir a essa grande família, né? Se você está desviado do caminho do Senhor, você que de alguma forma, você parou um tempo, você não participa mais de nada da igreja, você deseja nesse momento voltar a se unir, a participar das coisas da igreja, porque nós aqui temos uma igreja virtual. Você também, irmão, se dobre o seu joelho. Eu quero orar por você e quero pedir para o Espírito Santo novamente se conectar a você e perdoar os seus pecados e perdoar tudo aquilo que você tem pensado e que o inimigo tem lançado na sua face. Não atemorize o seu coração, porque maior é Deus para perdoar todos os nossos pecados. Se Jesus, na cruz do Calvário, sendo crucificado, ele, naquele momento, ele conseguiu olhar para o lado e ver aquele ladrão chamado Dimas e conseguiu perdoar ele vai perdoar você também, meu irmão. E não quero saber o que você fez, mas se você dobrar o seu joelho e se nesse momento você quiser se reconciliar com Jesus, nesse momento ele vai se conectar novamente com você e será uma bênção na sua vida. Ajoelha aí do outro lado e nós estamos aqui orando por você. E por você, meu irmão, que não aceitou Jesus ainda, que não conhece esse Deus e quer conhecer esse Jesus. E se essa palavra tocou no seu coração, ajoelhe-se aí do outro lado, que nós estaremos orando por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, não pedindo por nós, mas por cada alma que está do outro lado, Senhor. Que nesse momento, Senhor, Espírito Santo, o Senhor venha a fortalecer essas pessoas, venha se unir a elas, ó Pai amado, como o Senhor fez comigo e como o Senhor fez com a minha família. Senhor, se una a eles, Pai, perdoa os seus pecados, abre os seus entendimentos, Pai. Ó Senhor, arranca as influências do mal de suas vidas, ó Pai. Arranca, Senhor, todos os empecilhos, que as correntes de Satanás sejam quebradas nas vossas vidas, ó Pai amado. Que todo mal saia, que todo espírito imundo saia, que todo espírito de contenda saia, que todo tipo de mal, Senhor, do corpo, da alma e do espírito, deixe essa pessoa, que o Senhor, meu Espírito Santo, venha fazer morada nessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abençoar agora, vamos terminar. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.